E aí, família Zoeira do Fogão 2.0, tudo bom com vocês, meus filhos? Eu espero que sim. Hoje a gente bota fogo, hein? Mas antes da matéria, o vídeo de hoje é patrocinado pela 1xBet, a maior casa de apostas do Brasil e do mundo. Patrocina nada mais nada menos que o Barcelona e outros clubes de futebol. E como boas-vindas, tem bônus de até R$ 1.500. Se você usar nosso código ZO1X, você dobra o valor da sua primeira aposta. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e baixa o app também da 1xBet, tudo fixado aqui no primeiro comentário. Hoje, por exemplo, tem jogo aí do Botafogo e Grêmio em São Januário, já para você fazer uma fezinha, torcendo pro nosso fogão continuar na liderança aí e abrir vantagem para o segundo e terceiro colocado. Então não perca tempo e vai lá na 1xBet. Bom, dito isso tudo, agora sim vamos para o vídeo de hoje. A gente falava antigamente, um VT, como os jovens falam, trazendo tudo o que você precisa saber sobre esse jogo do Botafogo contra o tricolor gaúcho, o Grêmio. Ah, do protesto também, que teve um tumulto ontem lá, né, Tati? Vamos ver. Com a liderança ameaçada nesta reta final do Brasileirão, cerca de 50 torcedores do Botafogo protestaram na porta do CT do clube. Apesar de muitas cobranças, o protesto foi pacífico. O lateral esquerdo Marçal parou para conversar com os torcedores, assim como o ex-zagueiro Joel Carli, por mais ou menos 15 minutos. Rafael, Felipe Sampaio e Vitor Sá também deram satisfações aos torcedores, que paravam os carros de todos os atletas. O Botafogo é o líder do Brasileirão com 59 pontos, mas o momento não é nada bom. O Alvinegro vem de 3 derrotas consecutivas. Nos últimos 11 jogos, apenas 2 vitórias. Para piorar, ainda viu os adversários na briga pelo título se aproximarem na tabela. O Palmeiras segue na segunda posição com os mesmos 59 pontos do Botafogo, só que a rodada até aqui foi perfeita para o Glorioso. O time paulista perdeu para o Flamengo por 3-0, já o Bragantino foi derrotado pelo São Paulo na Vila Belmiro. Ou seja, mais tarde em São Januário, já que o Newton Santos está fechado para shows, uma vitória do Botafogo diante do Grêmio diminui um pouco essa pressão. Falando em pressão, Lúcio Flávio foi mantido no cargo pela direção. Vale lembrar que os próprios jogadores pediram pela saída de Bruno Lage e pela permanência do interino no comando. Do jogo agora que nós teremos contra o Grêmio na próxima quinta em diante, nós não podemos mais cometer os erros que nós acabamos cometendo nesses últimos jogos. Para o duelo de hoje, contra o tricolor gaúcho, o Botafogo de Lúcio Flávio conta com o retorno da dupla de zaga Adrielson e Vitor Cuesta, além do volante Marlon Freitas. Eles estavam suspensos. Desfalque certo é Tiquinho Soares. O artilheiro do time levou o 3º cartão na derrota para o Vasco. O jogador passa por um momento delicado. Recebeu a notícia de que um familiar está passando por um problema grave de saúde. Bom, faltam 7 jogos para o fim do campeonato para o time da Estrela Solitária. É hora de reagir, dar a volta por cima, recuperar a confiança, olhar para frente, porque atrás vem gente. Jogo muito difícil, Tati, porque como a gente mostrou a tabela aqui, né, no início do programa, saúde, o Grêmio tá... Para aí, cara. O Grêmio tá com 56. Se o Grêmio ganha do Botafogo hoje, empata com 59. E o Renato Gaúcho tá nessa expectativa, né? E uma campanha do Grêmio muito bacana, porque vem da Série B, né? Pode surpreender. O jogo não é, como você disse no início, no tapetinho, porque vai ter show por lá. Então, já tira aquele ambiente de fator casa. Até porque São Januário é muito menor. Mas, enfim, você não tá acostumado a jogar ali. Não é o teu ambiente, né? Vocês podem até falar mais do que eu em relação a isso. Você jogar... aí, ó. Você tá, o bom. Então, mas quando você saía do banco do Maracanã para um outro banco, você não sentia diferença? Muito bem, faz sentido. Só então, mesma coisa. Quando você saía também... Tem um banco mais macio. Faz sentido. O banco do Morumbi era fofinho antigamente, lembra? Era o melhor de todos. Então, eu acho que sai um pouco do ambiente, jogar em São Januário, mas o Botafogo vai ter que jogar a vida contra o Grêmio, porque se perder, vai ficar um clima muito pior. Já teve protesto, vem de 3 derrotas consecutivas, seria a 4ª. Os próximos jogos não são fáceis, porque tem outros adversários diretos aí na briga, como o Bragantino também, né, no fim de semana. Então, se quiser continuar pensando no título de uma maneira, né, mais clara, aquela coisa mais tranquila, ter um respiro na liderança,
Tem que vencer hoje, porque se não vencer hoje vai Cara, ficar o complicado. problema é isso que a Tati falou. Se já tem a sequência ruim da atmosfera ruim. Se não ganha hoje, acho que vai pra 6 jogos sem vencer. Aí, irmão, é crise. Porque esses caras aqui foram lá, conversaram pacificamente E o tal. protesto não ajuda em nada, né? É, eu nunca vi. Você já viu alguém jogar mais porque o cara xingou ele ou chamou de frouxo alguma Na coisa? verdade, o torcedor ele faz esse tipo de situação achando que vai resolver o problema, né? Na verdade, Vai não é motivar, esse o né? problema. Vai para motivar, para botar um pouco de pressão e não é isso que vai fazer a diferença. Eu acho que o comportamento dos jogadores dentro do jogo e dentro da própria competição tem que ser mudado, porque a gente viu realmente um primeiro turno totalmente diferente do Botafogo, com uma postura, jogando futebol alegre, futebol solto, jogadores vibrantes. E desde que o Flamengo ganhou do Botafogo, que o Bruno Lage colocou o seu cargo à disposição, a partir dali o Botafogo começou a trazer problemas internamente. Foi onde que a Tati trouxe na matéria muito bem, né, Tati? Em relação à situação em que o próprio jogadores pediu a saída do treinador e a permanência do Lúcio Flávio. E com isso, te traz o quê? Mais pressão ainda, porque os torcedores não entendem que não é dessa forma também. Tem que ser um lado mais profissional. Agora, a gente quer ver um time do Botafogo mais aguerrido, um time do Botafogo mais vibrante, como a gente não vem assistindo, cara. Então, O assim, segundo turno é um desempenho de rebaixado. né? rebaixado, tá na zona de rebaixamento, com 12, se eu não me engano, 12 pontos. Tati Tavares, te surpreenderia o Grêmio no Rio de Janeiro vencer o Botafogo? Calma, não responde. Tim Ultra Fibra surpreenda-se com até 2 GB de velocidade. Por que eu perguntei? Porque o time do Grêmio é veloz também. O time do Grêmio pode surpreender exatamente pela velocidade do Tim Ultra Fibra. Te surpreenderia o Grêmio vencer o Botafogo aqui? Não, nem um pouco. Acho que dá pra vencer. É porque o Renato é cascudão, né? E o Renato sabe usar esses momentos, né? O cara não é campeão de tudo, inclusive da Libertadores à toa, né? Então a gente tem que ficar de olho aberto aí. É Porque um bom time, tem jogadores com muita qualidade, né, cara? O Soares cresce Assim, em momentos E decisivos. o Grêmio vem Pode subindo, continuar né? falando. Vem crescendo aí na competição, né? não, e assim, o João tá falando. Quando você tem o Nosso Soares. cinegrafista Leandro Abad deve estar A empolgado Abade hoje. fez até uma fezinha na Betânia, que eu tô sabendo. O João Livre então botou dinheiro falou que vai ter beijo na pistola do Soares. Lucas Perry no Tricolor, gol. botou no tricolor. Colocou no tricolor, pô. Pô. Não, gol do Soares, né? Pode ser 10 a um Botafogo. De Plácido na direita, Adrielson, Vitor Cuesta, a zaga titular voltando para dar uma tranquilidade uma maior. livre, Marçal na esquerda, Marlon Freitas e Tchê, que o Botafogo perdeu, mas jogou muito no último jogo. Júnior Santos, que já não foi tão bem, Eduardo, Vitor Sá, e na frente a Tati trouxe no VT, que o Tiquinho está suspenso, Diego Costa no ataque do Botafogo. Atirson, é um time que Vem jogando, vem né? jogando. É, mas então, o bom desse cenário aí é que tem o retorno do Vitor Cuesta, né, e do Adrielson, junto com o Marlon ali para ajudar nessa recomposição, principalmente no setor ali central defensivo. Agora, do meio para frente, o Eduardo ele tem que jogar um pouco mais, né? A gente sabe que até ele possivelmente Você não falou está ontem feliz, sobre né? se precisar ter que trocar, Tem que né? trocar, assim. A gente não está vendo realmente, tipo, o Eduardo jogar bem, o próprio Diego, o Tiquinho jogar bem, o próprio Júnior Santos, que vinha fazendo grandes partidas, o Vitor Sá está muito abaixo. Então, assim, os jogadores mais importantes do Botafogo, principalmente ofensivamente, não conseguiu render. Então, assim, é possível agora aguardar um pouco mais, principalmente pela postura do time no primeiro tempo, para ver como é que vai ser. Vamos ver como é que o Tiquinho hoje não pode jogar, né? Tá suspenso. Tá Entra suspenso. o Diego Costa, que é o centroavante de área. Os caras pegaram no pé do Diego Costa, negócio de bafo, mano. O Thiago lá do Se Ficar Foi. Puta é Pior postou. Então os caras só zoam o cara. Foi o Medel, não foi? Foi O o Medel Medel, foi. foi o Medel, Foi o Medel, Foi o né? Medel no Eu jogo, falei é. quem? Não, Foi o Medel, foi o Medel com o Diego Costa. Bom, tem novidade, que não é no Botafogo. Bom, família, tá aí, né? Hoje tem jogo, pelo amor de Deus, Botafogo. Deu tudo certo ontem. Tudo certo. Palmeiras perdeu. Bragantino perdeu com gol aos 47 do segundo tempo, com gol do El Toro Wellington, jogador que pertence ao Botafogo, que foi pro São Paulo e sofreu várias lesões. Atuou acho que apenas 12 jogos em 1 ano e meio lá no São Paulo, quase 1 ano e meio, né? Um ano já tem quase. Na verdade, acho que tem quase 1 ano no São Paulo. Ele saiu do Botafogo, foi para um outro time, do outro time foi pro São Paulo, não jogou nada, se machucou, tá retornando agora e já marcou o gol ontem. O São Paulo que jogou na Vila Belmiro, já que o Morumbi está fechado, igual o estádio Newton Santos, para receber jogo. Show. Enfim, Botafogo joga hoje em São Januário, só dependendo de si. Botafogo de si, para poder abrir 3 pontos do Palmeiras, 4 do Bragantino, 6 de Flamengo.
Parceiro, ontem a torcida organizada do Botafogo compareceu lá no Lonier, o ex-capitão do Botafogo, né, agora auxiliar técnico, estava lá junto com o Marçal, né, nosso capitão, estava lá junto com o Marçal conversou com alguns jogadores, o Carly também foi lá, conversou com a galera, então, é clima de guerra. Lembra que o Marçal falou no último jogo contra o Vasco? A gente não entrou com o pensamento de uma final hoje. Por quê, né? Por que não entrou contra o Vasco com o pensamento de mais uma final? Era mais uma. Depois de perder para Cuiabá e Palmeiras da forma que foi, o Vasco era para ser guerra, era para ser mais uma final. A gente não entrou com esse pensamento. Agora a cobrança veio, a pressão veio e a rodada favoreceu o Botafogo. Então, para isso, não vai ser jogo fácil. O Grêmio não tem jogo fácil, né? O Cuiabá não foi jogo fácil, só deu o Botafogo, mas os caras que ganhou. Né? O Goiás empatou em casa. O Atlético Paranaense, a luz faltou. Então não tem jogo fácil, mas a pressão é toda e o Botafogo tem totais condições porque o time sabe jogar, é só entrar com aquela vontade de vencer. A escalação do Botafogo é essa aí, que vocês viram, né? O Lucas Perry, Plácido, Adrielso, Cuesta, Marçal, eu preferi o Hugo, Marlon Freitas, depois do último jogo do Danilo Barbosa. Tá difícil, o Marlon Freitas não tá rendendo tanto, botaria o Danilo Barbosa, Tietê, Eduardo. Tá faltando, Eduardo? Tá faltando, hein? Ai, vamos lá, hoje é final, Eduardo. Tietê, Eduardo, não falei, Júnior Santos, Victor Sá e Diego Costa, já que o Tiquinho Soares levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso, não joga nesse time aí de hoje. Então é isso, galera, tem muito o que falar. O jogo 8 horas da noite é voltar aqui, se Deus quiser, 10 horas da noite, falando da vitória do Botafogo e voltar a abrir vantagem para os seus adversários. Lembrando que o Botafogo ainda tem um jogo a menos contra o Fortaleza e precisa voltar a assumir a liderança de uma forma um pouco mais tranquila, que eu acho que não vai acontecer de forma mais tranquila, mas abrir 3 pontos, 4 pontos, 6 pontos para até o terceiro colocado. Já tá bom. Depois a gente joga contra o Bragantino, jogo direto. Dá para ganhar os caras lá, tá? É lá em São Paulo, mas dá para ganhar os caras lá. Ou pelo menos empatar, mas precisa ganhar hoje. O importante é o Botafogo fazer o papel de casa, vencer hoje. Bom, vou ficando por aqui, mais tarde eu volto. Espero com notícias boas, se Deus quiser. Amém. Fui!